Fala galera, beleza? Então tá aí, né, como prometido, este vídeo que responde as perguntas que não foram respondidas durante a live, né, do último vídeo aí que eu fiz o upload, né? Então esse aqui vai como um complemento, né, já que tiveram perguntas ali que a galera foi fazendo, né, que a live teve que terminar, e eu vi que tiveram algumas que ficaram sem respostas, e por isso, né, eu selecionei algumas aqui para responder neste vídeo e que eu acho que vale muito a pena porque são perguntas muito recorrentes. Então eu vou começar aqui pela pergunta aqui do Hércules Martins, né, que ele me pergunta qual seria aí o hardware ideal para se estudar 3D, né, de repente aí o ZBrush, Max, Maya. Bom, essa é uma pergunta muito recorrente e aí eu fiz até questão de responder ela em vídeo, né? Porque muita gente tem essa dúvida e é interessante porque, assim, dependendo da aplicação, beleza, né? Isso pode variar um pouco, mas para a maioria dos softwares, né, principalmente quando envolve 3D, o requisito mínimo ele é quase que padrão, né? Muito parecido mesmo, né? Então, se você pegar softwares como o ZBrush, o Max, o Maya, Mudbox, Substance Painter, você vai ver lá nos requisitos mínimos, né, do fabricante. Normalmente coloca o requisito mínimo, coloca ali de repente um processador i5, né, e 4 GB de RAM. Calma, eu sei que vai ter gente aí contestando. Esse é o requisito mínimo, tá? Claro que se você for começar a abusar um pouquinho mais, né? Você vai de repente querer já fazer um modelo um pouquinho mais detalhado e tal. Então, se o recomendado, por exemplo, pela Pixologic é 8 GB, né? Por exemplo, entre o Max e o Maya, o Maya até está com um requisito maior, ele pede um pouco mais, porque como eles inseriram algumas features como de escultura digital dentro dele, então é legal já, né, tomar aí um certo cuidado com isso. Então o requisito mínimo dele até aumentou, né? Mas o recomendado aí 8 GB, se você puder ter 16, ótimo, porque 16 você já tem folga, tá? Mas tenha em mente o seguinte, você não precisa logo de cara investir em uma máquina extremamente cara, porque como você ainda vai estar aprendendo, você vai trabalhar muito ainda com os recursos básicos dos softwares, você ainda não vai ter uma situação extremamente pesada. Então, assim, eu sei que a gente tem aquela ansiedade, né, de caramba, não, já vou cair dentro, já vou fazer uma parada cabulosa, então eu vou precisar. Né? E aí a gente acaba gastando, investindo numa máquina muito cara e que realmente você vai ver que o seu tempo de aprendizagem, né, você já vai absorver muita coisa logo no início, até porque você vai estar empolgado e tudo mais. Só que assim, ainda assim leva um tempo, né, até você começar a ter uma noção maior, né, do que você realmente precisa fazer, o que você quer fazer, quais são os recursos e tempo, inclusive, necessário para você fazer, né, desenvolver um determinado projeto. Então, assim, eu acho que se você puder ter uma máquina aí, mais ou menos aí, um i5 ou um i7 de 4 a 8 GB de RAM para aprender, tá? Você já está bem servido. E óbvio, né, já vou até aproveitar aqui uma outra pergunta que me fizeram, que foi em relação ao tablet. Você vai precisar, porque muitas vezes você vai pintar textura no Substance Painter, você vai pintar textura no Photoshop, e se você quiser usar o ZBrush, não tem lógica você não usar mesa digitalizadora, tá? Eu falei tablet, né? Mas tablet roubaram o nome, né? Hoje a galera já pensa logo em iPad, esse tipo de coisa. Então, mesa digitalizadora, tá? Você também pode aí, enquanto você está aprendendo, até, eu conheço profissionais até que trabalham ainda com mesas, sabe, do modelo mais simples, mas eu recomendo de fato aí a marca Wacom. Tá? Primeiro porque ela não tem o lance da pilha, né? Então a penha ela é mais leve, né? E
E assim, é um saco esse negócio de ter que ficar trocando pilha, né? Do nada você começa a ter menos resposta, então isso pode chatear, pode interromper. Às vezes você está estudando à noite, né? E do nada acaba a pilha aí, não tem, né? É chato isso. Então, recomendo o Wacom, até porque a qualidade também é excelente, não dá problema, né? Os níveis de pressão são, né, varia de modelo para modelo, mas assim, se você pegar uma Bambu, beleza, tá? Que eu recomendo de repente aí para você que quer ter uma tablet por um longo tempo sem precisar trocar, né? Trabalhar inclusive profissionalmente, né? Com folga, tá? Qualquer modelo aí da Intuos, né? A Intuos, marca Wacom, tá? Modelo Intuos, tá? Mas pode ser qualquer tamanho, tá? Você já vai estar bem servido também, tá? Excelente equipamento, não vai te deixar na mão. Né? E o PC é isso aí, tá? De 4, né, a 8 GB de RAM aí, né? Eu recomendo 8 mesmo, que seria o recomendado pelo software, recomendo 8, né, enquanto você estiver no período de aprendizado. Se você quiser abusar mais, né, aí você já pula para 16, né? Se você puder ter mais, melhor, tá? RAM é sempre um gargalo, RAM é sempre bom ter o quanto você puder. Tá, um adaptador de vídeo aí razoável, né? Se você estiver trabalhando com softwares tipo Substance Painter, né, e fazendo testes com render em real time, é legal você também ter uma placa de vídeo aí razoável, né? Fazer uma pesquisa mesmo, porque esse é um tipo de hardware que evolui muito rápido, né? Quando você vê, né, você piscou o olho, caramba, já tem um monte de modelo novo, né? Mas assim, não precisa de nada devastador não, né? Deixa para você investir pesado quando você já tiver mesmo seguro do que você precisa. Você vai ter uma noção maior, inclusive, em relação a isso. Então, tá? Respeita aí o seu período de aprendizagem, que você só tem a ganhar. Então, né, eu acredito que inclusive você pode economizar uma grana, né, comprando uma máquina mediana, uma máquina mediana não, né, uma máquina boa, né, que para aprender, cara, você não vai sentir, sabe, dificuldade nenhuma. Você vai conseguir fazer coisas inclusive muito legais, acredite, dá para fazer muita coisa legal, né, com uma máquina de 8 GB de RAM. E você pode, inclusive, pegar essa grana que você economizou e investir em curso, investir, de repente, em você ir a eventos, né? E até mesmo você sair com a namorada, né? Ou com o namorado, né? Passear com o cachorro, com a família, né? Encontrar os amigos, isso também é importante. Então, tá? Essa é a dica aí que eu dou em relação a hardware. Bom, aí, né, eu recebi aqui mais uma pergunta. Sim, uma pergunta do Wesley sobre a questão do Substance Painter. Então, agora, né, eu vou aqui para o ZBrush só para mostrar um exemplo mesmo. E a pergunta dele foi a seguinte, né, como é que se faz aí para exportar vários subtools do ZBrush para o Substance Painter? No caso, ele disse que estava usando 2. Eu estou com o Substance aqui 2018. Né, eu vou mostrar rapidamente aqui como fazer isso. Bom, o seguinte, tá? Você tem aqui, né, eu peguei aqui um modelo simples, que é só um busto mesmo de uma mulher, né, que eu estou fazendo, né, mas eu não vou nem levar os cílios, aqui já é um monte de objeto, então eu vou deixar sem mesmo. Né, e é um busto aí que tem basicamente a cabeça, né, um modelo aqui em progresso, tem, né, a sobrancelha e 2 olhos. Maravilha. Bom, primeiro detalhe importante, todos os subtools que você for levar para o Substance, eles precisam estar mapeados. Então, se você não mapeou, você tem que mapear ou no Max ou no Maya ou aqui no ZBrush. Você pode, por exemplo, usar aqui, né, em ZPlugin, você tem UV Master, tá? E você tem aqui o Unwrap. Só que aquele lance, quando se trata de personagem, né, principalmente personagem, é bom você ter um controle grande aí desse mapeamento. Então,
eu não curto muito mapear aqui não, tá? Mas só para mostrar, né, você pode vir aqui em UV Master, né, então eu tenho esse modelo, você tem que ir para o level 1 de subdivisão, ok, né, e temos aqui Z-Plugin, UV Master, Unwrap, né, ele vai calcular o Unwrap, tá? Só que aqui ele vai mapear da maneira dele, porque eu não estou dizendo onde é que ele vai cortar a malha, nem nada disso. Então assim, é um mapeamento que para um personagem não é o ideal. Então beleza, né? Ele está ainda calculando, né? E esse aqui é o subtool mais pesado, então por isso aí que ele pode de repente estar sentindo aí um pouquinho mais, né? No caso aqui, tá? Eu só vou levar esses subtools aqui, esses 3. Se eu quisesse mapear todos ao mesmo tempo, vocês viram que tem lá a opção de Unwrap All. Ele vai um por um, ele vai fazendo o Unwrap, né? Ele vai mapeando todos eles. Então, beleza, ó. Mapeou, né? E aí é só fazer o mesmo aqui para a sobrancelha, né? Z-Plugin, Unwrap. Pronto, já foi bem mais rápido. Z-Plugin, Unwrap. Né? Esse aqui tem um pouquinho mais de polígono. Né? Óbvio, tá? Também aí é bom você ter uma topologia adequada para enviar para o Substance Painter, né? Já que a ideia é pintar a textura, não adianta você levar um modelo muito high para lá. Vai pesar à toa, você tem que levar um modelo com pouco polígono, beleza? Ele pode até reclamar na hora que você importar, ele pode simplesmente crashar, mas enfim. Então aqui tem Unwrap, eu vou deixar inclusive todos eles aqui no nível mínimo de subdivisão, porque é isso que eu quero exportar. E aí você vai fazer o seguinte, tem aqui em Z-Plugin, aí você tem... Cadê ele? Você tem aqui o FBX Export Import. Bom, ele vem aqui por default, se não me engano, com essa opção aqui de Selected. Tá? No caso aqui eu não quero mandar só a cabeça, eu quero mandar vários subtools, né, que foi a pergunta aí que foi feita. Então, no caso aqui, se eu quisesse levar todas, eu ia mandar aqui o All. Tá? Mas como eu nem mapeei todas aqui, né, eu nem terminei esse projeto para falar a verdade, eu vou colocar aqui só o que está visível. Então, por isso, eu só deixei esses 3 aqui visíveis. Então, ele só vai exportar isso. Então, vamos lá. Z-Plugin, Visible, tá? Vou deixar aqui o FBX 2016 mesmo. Ok, sem problema, não tem layer, não tem nada disso. Vou deixar aqui mesmo do jeito que está. Beleza. E vou exportar. Vou colocar o nome aqui de Woman. Beleza, salvei, né? Aí ele vai começar a calcular, beleza, já exportou. Bom, aí agora, né, a gente vai abrir aqui o sensacional Substance Painter. E eu tenho, né, aqui ó, em File, New, né, ele pede aqui para eu selecionar o Mesh, Select. E vou pegar woman.fbx, abrir, beleza, vou deixar aqui tudo do jeito, ó, só vou mudar aqui para DirectX, on, e ok. Bom, ele vai importar, beleza lá. Então, você repare aí, né, que eu tenho, tá, né, ó, todos os subtools aqui, a sobrancelha, o olho e, né, o modelo. É engraçado aqui o mapeamento que o ZBrush fez, né, obviamente não seria o adequado, mas a partir do momento que isso daqui é um FBX, né, ele já vai escrever o arquivo de uma forma organizada, e aí o Substance ele vai entender, ele vai interpretar esse FBX, e aí você pode trabalhar separadamente em cada objeto desse,
né, habilitando e desabilitando aqui, vai trabalhando no modo, né, de acordo com o que for necessário. Beleza? Então, pergunta aí respondida. Bom, aí me perguntaram aqui sobre a questão do Base Mesh. Se o ideal é ter um Base Mesh para levar para o ZBrush, para, né, fazer o high lá. Né? Então, primeiro, de repente, fazer, né, uma modelagem poligonal, né, de um corpo, por exemplo, né, fazer um Base Mesh não muito detalhado, né, os loops principais, né, os volumes principais, algo bem simples. E aí manda lá para o ZBrush, né, e aí começa a brincar lá no ZBrush, aí volta para o Max ou para o Maya, volta para o ZBrush. Bom, essa era uma pipeline muito comum, né? Quem fez várias demonstrações, inclusive, desse tipo de pipeline foi a própria Z Jones, que trabalhou na Blur, né, por muito tempo. Então, assim, vai variar muito de artista para artista, né? Hoje você tem... Hoje não, né? Já faz um bom tempo aí a gente tem o Dynamesh. E o Dynamesh, ele resolveu muito essa questão de você não precisar de um Base Mesh. Só que assim, se você já tem um Base Mesh, de repente de um homem, de uma mulher, né? E aí, em cima desse Base Mesh, para você ganhar tempo já, né? Você vai adequando o modelo dentro do ZBrush. Você vai ganhar tempo. Agora, eu só preciso alertar um lance. É em relação ao seu estudo, por exemplo, de anatomia, sua percepção de forma, observação. Né? É extremamente importante que você não use, de repente, aí um Base Mesh que não foi você quem fez. Tem muita gente que às vezes começa fazendo isso. Tudo bem, para você de repente, né, conhecer melhor lá as ferramentas de escultura, né, fazer né, já trabalhar formas ali secundárias, né, até brincar com detalhamento, beleza, né, para você testar, beleza. Mas assim, para modelar de fato é importantíssimo que você passe pelo processo de blocagem. O processo de blocagem é, digamos aí, a fase mais importante da modelagem, porque é ali que você já vai definir de forma assertiva a forma. Se você fizer uma blocagem ruim, todo o resto que for criado em cima dessa blocagem fatalmente vai ficar comprometido. Então, o ideal é que você, né, estude aí realmente, né, passe por essa fase da blocagem, até porque nessa fase você já tem que ter noção, né, da forma geral, por exemplo, do braço, do crânio, do torso, dos membros, né, em geral. Então, assim, o seu estudo de anatomia ele já começa aí, né, você criando essa base. Tá? Então, se você de repente curte já, né, tem uns loops e tal, né, ou então tá fazendo mesmo uma modelagem que é poligonal, né, mas aí depois quer dar uma brincada no ZBrush, dar uma refinada e tal, é importante que você mesmo faça o seu Base Mesh, que você mesmo tenha a sua experiência com blocagem. Principalmente aí se você tiver já no ZBrush, já fazer a blocagem, né, você mesmo do zero é extremamente importante. Tá? Então, observação, anatomia, começa desde essa parte aí. E como eu disse, para mim é fundamental, é o mais importante. Bom, aí a próxima pergunta aqui é uma pergunta também muito recorrente, que é em relação ao Blender. Né? Só que é meio engraçado. A pergunta é a seguinte, né? Vale a pena investir no Blender? É basicamente isso. Olha, é engraçado porque assim, tem muita gente que me faz essa pergunta. Tá? É uma pergunta pertinente, ok? Ela é de fato pertinente, principalmente quando a pessoa está querendo começar, ela não sabe qual software usar, né? E aí vem essa pergunta, porque ele é um software livre, é um software gratuito, né? E as pessoas têm preconceito com isso, muito preconceito.
Então é uma pergunta pertinente. Só que algumas pessoas que de repente já começaram a estudar, né, faz essa pergunta querendo ouvir a seguinte resposta: cara, o Blender é o melhor software do mundo e você tem que investir nele. Tá? E não é assim, né? O Blender é de fato sensacional, é fantástico, né? Já faz um bom tempo aí que ele não deve em nada para os softwares comerciais. Inclusive ele tem já vantagens maravilhosas, cada um tem a sua vantagem, mas ele já apresenta vantagens que são sensacionais, né? Ele tem um lance já de escultura digital dentro dele, ele tem solução já para render em real time, ele tem uma engine que está sendo desenvolvida para funcionar já dentro dele, enquanto os outros softwares você vai ter que ficar exportando e importando. Nele não, nele você já vai fazer tudo nele, né? Então assim, é um software maravilhoso. Se você quer investir nele, cara, vai para cima e assim, recomendo fortemente, né? E é aquele lance, a primeira fase da pipeline de produção, que seria modelagem, mapeamento, né? E aí você já começa a fazer bake de repente, tá? Isso daí inclusive dentro de uma produção independe do software que você está usando, porque dá para você exportar o OBJ, dá para você exportar o FBX, e todas essas informações elas são compatíveis entre os softwares. O problema é quando já começa a partir do rigging, né? O render vai depender do render que você estiver usando, mas assim, tem render que está disponível em um que está disponível no outro também, né? O próprio render do Blender, né? O Cycle é maravilhoso, é sensacional, tá? Pode confiar que o render nativo dele é cabulosíssimo, tá? Extremamente poderoso. Mas como eu estava falando, né? Depois ali, quando começa o rigging, né? A animação, porque a animação inclusive depende do rigging, né? Os controles têm que estar funcionando. Essas features as features, né, dessa fase da pipeline não se conversam com os outros softwares, então normalmente adotam um e dali para frente vai com esse até o final. Mas assim, todos eles você consegue chegar no mesmo objetivo e na mesma qualidade, tá? Então, vale a pena investir no Blender? Claro, vale muito a pena investir no Blender, tá? Mas se você quiser investir no Max, no Maya, tá? Vai para cima também, vale muito a pena, tá? Todos eles valem a pena, tá? Inclusive aí quando eu mencionei do Cinema 4D, né? O Cinema 4D que está aí com uma tendência grande aí para o motion, né? Se você é um cara aí, né, que tem mais esse lance do motion, tá? O Cinema 4D é sim uma boa pedida, né? Mas todos os outros aí também são capazes de fazer bons motions. Bom, acredito que seja mais ou menos isso aí, tá? Bom, aí tem uma outra pergunta aqui que é bem relacionada a essa que eu acabei de responder, que às vezes essa pergunta ela vem de uma forma tendenciosa também, né? A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre o Max e o Maya? E muitas vezes a pessoa, na verdade, ela está perguntando qual é melhor, Max ou o Maya? Respondendo até já a mais polêmica, né, capciosa, hoje essa pergunta não faz mais sentido. Já faz algum tempo até que ela não faz mais sentido. Eu acho que talvez ela nunca tenha feito sentido. Mas né, todos eles são fantásticos. Então não tem melhor. Agora a diferença vai ter. Então assim, é uma pergunta pertinente. Você perguntar qual é a diferença. Tá? Bom, a tudo que esse software se propõe fazer, todos eles fazem. Só que assim, por exemplo, tem features que tem um que não tem no outro. Vamos lá. O Maya, né, há algum tempo aí ele ganhou o XGen, né, que é uma ferramenta específica aí para cabelo. E é muito legal, né? O Maya inclusive já tinha uma feature para cabelo que era muito similar à do Max.
E só que assim, o XGen ele tem um workflow muito mais fluido e muito mais adaptável, né, a realidades diferentes, como por exemplo game e cinematic. Então você já tem os cabelos, né, que funcionam para cinematic, e você pode gerar os planos para isso funcionar para game. Então assim, é muito versátil, né? O Max não tem, por exemplo, o XGen, né? Ele tem o Hair and Fur, que é um pouquinho mais duro nesse sentido, mas que você consegue fazer pelo e cabelo, né? Você só vai adaptar e ter uma dificuldade um pouquinho maior, um trabalho um pouquinho maior de adaptação, de repente, aí, para essas duas realidades. Mas você pode usar, por exemplo, plugins externos, softwares externos que são extremamente poderosos, que até a galera do Maya usava recentemente, que é o Ornatrix. Então a galera do Max ainda usa muito o Ornatrix. A galera do Maya hoje, né, a tendência é realmente todo mundo usar o XGen, que é sensacional, maravilhoso, poderosíssimo. O Maya hoje tem features, por exemplo, de escultura digital dentro dele, coisa que o Blender já tem há algum tempo. Né? Mas assim, você tem ZBrush. Então assim, muita gente, inclusive mesmo com essas features, continua usando o ZBrush. Eu acredito que essa, inclusive, é a tendência ainda a acontecer. Em termos de renderizadores, né, o que tem de repente aí uma variedade maior de renders é o Max. Mas é aquele lance. Quais são os renders, digamos aí, mais usados? Ou os que são mais adotados, dependendo aí do tipo da indústria? Esses estão disponíveis para todos eles, né, para os dois. Então, eu acho que é uma diferença aí que não é tão relevante. Um lance, por exemplo, que tem muito sensacional dentro do Max é a questão de splines. Linhas no Max é sensacional. E muita gente acha que é besteira, que é um negócio bobo e tá por fora. Cara, linha no Max é uma parada que eu acho uma vantagem em relação aos outros sensacional. Você ganha muito tempo dependendo do que você estiver fazendo, não só na modelagem, como em outras fases da pipeline. Linha no Max é uma parada muito legal. E óbvio, né? Para quem então trabalha com arquitetura digital, né? Esse esquema das linhas mesmo, essa feature faz muito sentido, extremamente poderoso, até porque isso é o que faz a integração com o AutoCAD, né, de forma linda. Então, assim, a galera de arquitetura digital, né, mas a galera também de Media Entertainment se faz muito uso aí das linhas, das splines. Né, o próprio esquema também do Max, da forma como ele é organizado, né? Ele tem a stack view, né? E os modifiers funcionam em esquema de camadas, né? Isso é muito legal, isso é muito dinâmico, isso faz você poder ir e voltar e acrescentar coisas no modelo, né? Ou em outra coisa que você estiver fazendo, que é maravilhoso também, né? Muito dinâmico. No Maya, dependendo do que você fizer, você não tem volta. Ou então você tem que estar contando ali com o histórico, né? Mas assim, não é que você não consiga fazer, você consegue fazer, mas assim, é um lance que de repente, né, facilita, tá? Então assim, é muito difícil, tá, a gente ficar medindo aí qual software é melhor ou pior em função das features que eles têm. Você vai encontrar a solução, tá? Independente de qual software você estiver, você vai encontrar a solução, né? Uns você vai fazer um esforço um pouquinho maior dependendo da fase, né, do que você quer fazer, e outros um pouquinho menos, mas assim, no final, cara, tudo se equivale, tá? Então acho que essas aí seriam as diferenças mais relevantes, digamos assim, né? Mas você pode ser feliz com qualquer um deles, tá? Todos eles aí servem bem, né, a indústria de Media Entertainment, né, o Max um pouquinho mais a indústria de design e visualização, né, game, todos eles, né, até em relação ao Blender aí, a galera também, né, até tendo aí uma relação com a pergunta anterior,
Em relação à aderência dele na indústria, eu acho que só tem aumentado e eu acho que também você não tem que se preocupar muito com isso, justamente por causa daquele lance da fase da pipeline. Se for modelagem, sabe? Bom, essas foram as perguntas extras. Né? Eu acredito que, né, deu mais ou menos aí quase que 30 minutos respondendo. Então a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, até lá!